Salve nerds, galera, no vídeo de hoje, The Witcher, segunda temporada. Pois é, cara, tô fazendo aqui um pouco na correria, não tivemos One Piece nesse domingo aparentemente. Não achei nada de One Piece aí pra falar, né? Então, tô trazendo aqui, tô adiantado, por assim dizer, o The Witcher, né, que eu vi recentemente, tá? Então vamos lá, sem maiores enrolações, vamos embora pro vídeo. A gente vai falar só com spoiler, tá? Hoje, sobre essa segunda temporada. E a gente começa aqui falando o seguinte: essa temporada aí é uma temporada que dividiu bastante aí a opinião do público por algumas alterações que eles fizeram na série. E bom, acho que vai ser bastante opinativo isso daqui que eu vou falar. Mas assim, eu até gostei das mudanças, tá? Eu achei as mudanças até bastante positivas, tá? Nem todas, mas algumas eu gostei bastante, a maior parte delas, vai. E a gente começa aqui então falando uma das coisas que eu gostei pra caramba, principalmente em relação à primeira temporada, que é a forma como a história foi contada. Porque na primeira temporada a gente tem um probleminha, vamos dizer assim, que a história ela é um pouco complexa demais. Ela trabalha ali sobre presente, passado, o tempo todo, ficar indo e voltando no tempo. E isso cria uma confusão na cabeça. Tem uma hora que você nem sabe mais onde você tá. Tu não sabe mais se tá no passado, tá no presente. Fica meio embolado, a coisa faz sentido no final, mas até chegar no final é cansativo. Já aqui na segunda temporada, nós tivemos aqui uma história bem linear. Todo mundo consegue entender o que está acontecendo, em que tempo está acontecendo, bem de boas. E ficou bem melhor, nesse sentido a história ficou bem melhor contada, por assim dizer, tá? Outra coisa que eu também gostei pra caramba foi algumas aparições aqui que eu achei bem legal, como por exemplo o Nivellen, logo no primeiro episódio, cara. Eu gostei pra caramba que eles fizeram ali uma espécie de adaptação estilo The Witcher, da Bela e a Fera. Foi bem maneiro ali. E eu gostei pra caramba. O cara tem uma vida lá que ele aprontou loucuras, né? Fez coisas pesadas ali, bem erradas. Foi amaldiçoado e tal. E ele sabia que ele merecia aquilo, saca? Muito legal isso, ele merecia isso. É bem diferente da história da Bela e a Fera normal, pelo menos assim que eu me lembre. Enfim, e também a versão obviamente mais infantil, por assim dizer, né? E ficou maneiro pra caramba. Essa parte foi assim, foi o que me fez falar, cara, essa segunda temporada já promete pra caramba. Já é bastante promissora só nesse primeiro episódio. Só a história desse nivelinho aí já valeu a pena pra caramba. Mas a parte boa não para por aí. A gente teve várias outras coisas sendo abordadas aqui. E a gente tem aqui que falar, antes de começar a falar do restante da história, sobre a principal mudança dessa segunda temporada, que foi eles inventaram muita história. Eles inventaram muita coisa que não tem nos livros de The Witcher. E a galera ficou um tanto pescotapa, principalmente quem lê os livros. Não é o meu caso, tá? Eu vi muito pouquinho dos livros. Eu conheço um pouco mais dos jogos, né? Obviamente. E até da série em si, porque eu vi a primeira temporada. Então eu tô mais sacando por alto aqui essas grandes mudanças que eles fizeram. Uma mudança que eles fizeram bastante foi a Mãe Imortal, que é uma personagem que simplesmente a princípio ela não existiria no universo de The Witcher. Então meio que eles inventaram essa personagem para ser a grande ameaça dessa temporada. E o fato dela ter ligação com a Caçada Selvagem, que foi traduzido em português como Perseguição Selvagem. Não sei porquê, né? Era só traduzir literalmente que estava tudo certo, mas enfim. Acontece que ela faz parte da Caçada Selvagem. Ela era meio que um pedaço, um fragmento da Caçada Selvagem. Meio louco isso. E agora meio que a gente vai ter, então, foi meio que essa temporada foi um preparatório para Caçada Selvagem, que eu acredito que deve ser abordado ou na próxima temporada ou ainda numa quarta, talvez, pode ser, não sei. E essa principal mudança, né, da Mãe Imortal gerou outras mudanças menores que foram deixando o pessoal assim dos livros meio bolado, né? Porque provavelmente eu acredito que eles fizeram essas adaptações por uma questão de surpreender mesmo, de querer surpreender. Porque o cara dos livros, ele vai fazer a mesma coisa que fizeram lá em Game of Thrones, que o pessoal dos livros ficava dando spoiler de tudo que tava rolando e tal. E eles fizeram várias alterações depois por causa disso. E aqui em The Witcher eu acredito que o motivo pelo qual eles fizeram isso foi essa parte aí, tá? Se eu não me engano, acho que a diretora ou a produtora teve que se explicar lá no Twitter e tal, não convenceu ninguém lá. Mas eu acredito que a principal mudança, o motivo pelo qual eles fizeram essas alterações, foi por uma questão de querer pegar os fãs dos livros de surpresa mesmo, tá? A ideia deles era tentar fazer alguma coisa nova ali para que todo mundo ficasse na expectativa conforme visse os episódios, não só o pessoal que não conhece os livros, né?
Mas enfim. E aí a gente teve aí várias coisas acontecendo em paralelo, né? Eles conseguiram até encaixar um pouco essa história aí da Mãe Imortal na história normal ali, que são praticamente citações, vai. O que sobrou da história normal ali dos livros são praticamente citações aqui. E nesse caso, o que a gente tem aqui? Nós temos alguns, como é que fala? Alguns núcleos na história, né, que são bem interessantes. Primeiro, o Geralt tentando aí, o Geraldão, né, o Geralt tentando proteger a Ciri, né, ao mesmo tempo que eles estão ali tentando entender qual é esse poder aí que ela tem, porque ela tem ali o sangue ancestral e tal, né, que ela aparentemente ela tem uma linhagem sanguínea muito poderosa que torna ela praticamente ali uma maga muito forte, né? Ela é muito roubada e ainda por cima ela recebe ali meio que um treinamento dos bruxos também. Então ela aprende a lutar, ela vai aprendendo ali a lutar, né, como um bruxo, mas o poder dela não é tão limitado quanto os bruxos, né? Ela tem um poder muito maior que qualquer coisa ali, a gente viu isso, inclusive quando a Mãe Imortal entrou no corpo dela, a gente viu todo o potencial que ela pode fazer, né? Também teve uma parte que eu gostei bastante, que foi a parte da conjunção das esferas, que foi ali uma espécie de choque de realidades, vamos dizer assim, choque de mundos, né? Onde a gente teve ali inclusive o mundo da caçada selvagem, né, colidindo com o nosso também. E a gente teve também várias criaturas ali de outros mundos ali que se chocaram com o nosso, e eles vêm pra cá através de portais, eles são meio que conjurados, né? Isso foi bem maneiro. Isso me lembrou um pouco The Elder Scrolls, se eu não me engano, na saga Oblivion acontece uma parada muito parecida. Eu achei bem legal esse negócio aí. E, enfim, no geral essa parte da história eu achei muito legal. A parte dos elfos também eu achei legal, essa questão mais política, né? Foi uma temática mais política ali que eles puxaram pro lado dos elfos e Nilfgaard e tal. Isso ficou bem maneiro também. Tivemos retornos muito legais, como por exemplo o Jaskier, né? Não podia deixar de ter aqui. A Yennefer também volta e ela tem uma parte muito legal nessa história aqui, porque ela perdeu seus poderes, né, depois do final lá da primeira temporada, e ela quer seu poder de volta, né? É praticamente tudo que ela tinha, né? Então ela quer voltar a ser poderosa novamente, e ela meio que conseguiu aí. Uma coisa que eu tenho que falar aqui que eu não achei muito interessante nessa história toda foi a questão dos bruxos, tá? Aconteceram duas coisas ali que eu acho que não tinha muita necessidade. O primeiro que eu queria falar era sobre os bruxos, a quantidade de bruxos que tinha em relação a como eles foram apresentados nessa segunda temporada. Porque assim, pô, o Geralt, ele é um bruxo boladão, mas ele não é o único, tá ligado? Todos os bruxos, de certa forma, são boladões, uns mais, outros menos, mas todos eles são relevantes nesse sentido, né? E aqui, cara, pô, os bruxos são bem bunda mole, essa que é a verdade, tá ligado? Os caras só estão ali pra morrer, basicamente. E também tem que falar aqui do Vesemir, né? Porque o Vesemir, poxa vida, a gente já viu que ele tinha toda uma história maneira e tal. E aqui ele é tipo o Kakashi da Naruto Shippuden, ele só aparece pra apanhar e olha lá, tá ligado? É complicado aqui o Vesemir, olha, comeu pão que o diabo amassou nessa temporada aqui, foi bem difícil. E também tem que falar aqui sobre uma das alterações, inclusive, que eles fizeram em relação aos livros, que foi matar um personagem que, embora não fosse hiper relevante, né, na história de The Witcher, ele sempre esteve lá, ele sobreviveu, né, até mais pra frente na história, e aqui eles resolveram matar ele mais cedo, né, que é o tal do Eskel, né, ele que era ali meio que praticamente um irmão, vai, pro Geralt mesmo. E aqui no caso ele apareceu ali de um jeito meio esquisito, ofendendo todo mundo e tal, ele era meio marrentão. E ele acaba virando um monstro ali, que é o tal do Lich, se eu não tô enganado. Onde a gente vê ali que ele é meio que um bicho planta ali, meio bizarrão. E acaba que ele acaba morrendo, né? Já que ele virou uma criatura, né? O pessoal teve que ir lá e finalizar ele. Porém, vale citar aqui o seguinte. Como essa mudança aí impacta no futuro de The Witcher, né? A gente sabe então que a história realmente vai ser bastante alterada daqui pra frente. Porque esse personagem... Pô, se esse personagem que já aparecia lá na frente, ele já não vai mais aparecer, então isso pode valer pra qualquer outro personagem, cara. Qualquer outro personagem pode acabar morrendo antes da hora aí, daqui pra frente, na série de The Witcher. Basicamente é isso, tá? E também tem a questão de que, poxa, ele, embora ele não fosse aquele super personagem, né? Ele ainda estava presente na história. Então, tipo, eles poderiam ter usado um outro cara ali, sabe? Teve vários bruxos ali coadjuvantes que poderiam ter sido usados. E, inclusive, se eu não me engano, acho que a diretora falou lá no Twitter alguma coisa sobre isso, né? A direção ela tinha falado alguma coisa sobre isso.
que a ideia original era essa, né? Era sacrificar um coadjuvante ali, um bruxo aleatório, né? Que ia virar um monstro, mas eles decidiram usar o Haskell para tentar ali gerar um peso, um feeling na história e falharam miseravelmente, tá? Falharam miseravelmente nessa história aí. Pelo menos pelo que eu vi na internet, porque assim, o pessoal não ficou chocado no sentido de surpreso, eles ficaram chocados no sentido de que, pô, os caras estão alterando radicalmente a história e o pessoal não gostou disso. É mais ou menos essa interpretação aí que teve dessa história, tá? Então assim, essa parte dos bruxos ficou um pouco meio mal feito, vai por assim dizer. Mas no geral eu gostei da história, o jeito como a história estava se desenrolando, os personagens novos que estavam aparecendo eu estava achando legal. A Mãe Imortal foi uma personagem que até ficou legal, de certa forma ela venceu no final das contas, porque ela se reuniu com a Caçada Selvagem de novo, né? Então a gente teve aí um vilão que venceu, que foi bem surpreendente pra mim também. A Yennefer conseguiu seus poderes, né? A Ciri parece que ela ainda tem lá, talvez aí o seu poder de volta, ela ainda vai ter que treinar ali, ela ainda tem boa parte do seu poder, seu sangue, da sua linhagem antiga, né, no sangue. Ela vai ter que dar um jeito ali de talvez se tornar meio que um elo, né, entre os bruxos ali, os magos, né, vai ter que ser porradeiro e também usar magia. A gente teve várias coisas políticas sendo desenvolvidas aqui nessa segunda temporada, né, a gente viu ali que Nilfgaard parece que vai voltar com tudo, né? Vai voltar a atacar as Terras do Norte com tudo também. A gente viu ali que os bruxos estão praticamente na Berlinda, não sobrou quase ninguém ali agora no final. Mas talvez a Ciri seja aí responsável por criar uma nova leva no futuro, quem sabe, né? Tem muita gente atrás dela, inclusive, né? A Cirilla aí vai comer o pão que o diabo amassou também mais pra frente, ou não, sei lá, a gente vai dar uma olhada aí na terceira temporada. E eu gostei desses escopos, sabe? Gostei pra caramba. E alguns personagens que apareceram aqui e ali ficaram bem legais, inclusive, né? Então, no geral, eu gostei pra caramba. Essa temporada ficou bem legal. Eu gostei das alterações, tá? Nesse caso aqui eu gostei das alterações. Não todas, mas a maioria, tá? E comenta aí se vocês também gostaram ou se vocês não gostaram das alterações. O que vocês acharam legal, o que vocês não acharam. Comenta aí, os comentários são de vocês, se inscrevam, compartilhem, Taverna do Bacon, link na descrição, vou ficando por aqui, valeu nerds, fui!